tornar a legislação cultural mais atraente à iniciativa privada e estimular a participação da sociedade. Estes são alguns principais desafios das administrações públicas. Todo mundo sabe que para conseguir captar recursos é necessário um bom projeto, mas nem sempre isso acontece. Embora aprovados em leis de incentivo à cultura, muitos profissionais não conseguem captar recursos. E diante desta realidade, os advogados Rafael Neumair e Alessandro Drummond lançaram o livro Direito e Cultura, Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. E é com um dos autores que nós conversamos hoje no Retratos. Nós estamos recebendo o advogado, também ator, Rafael Neumair. Rafael, é um prazer tê-lo aqui no Retratos. Prazer é todo meu de participar do programa. Rafael é ator, é escritor, é advogado, não é, Rafael? Como que consegue conciliar tudo isso? Como que cada função ou carreira surgiu na sua vida? Conta essa história pra gente. Bem, não é muito fácil você conduzir tantas vidas paralelas, né? Mas é algo que eu faço com paixão, então faço já desde praticamente adolescente, quando eu entrei na faculdade de Direito e logo na sequência entrei também na faculdade de Teatro pela UFMG e fui conduzindo os dois cursos conjuntamente. E aí com o contato do pessoal de teatro, eu me encantei pela área do Direito aplicado à cultura, então foi basicamente lá nas origens ali do início da faculdade, das duas faculdades que eu fazia, que começou a despertar essa minha vida dupla de advogado e de ator. São duas paixões. São duas paixões, definitivamente. O fato de você ser ator estimulou a produção, a criação de obras como essa que a gente vai falar daqui a pouquinho, esse livro que foi lançado sobre direito cultural, estimula a pensar a cultura nesse aspecto mais jurídico, mais burocrático, vamos dizer assim? Com certeza, Adriana. O fato de estar dos dois lados dessa equação, você como artista e, de outro momento, você atendendo os artistas na qualidade de advogado, então isso contribui muito para que você possa entender como que funciona o processo de produção de uma obra, quais são as dificuldades enfrentadas diariamente pelos artistas. Então, sim, vem sendo uma experiência importante ter essas duas vivências para compreender muito bem as dificuldades da área. Você falou das dificuldades, e quais são elas? A gente pode citar algumas? Bem, talvez uma das principais seja a dificuldade de financiamento das artes. Hoje o Brasil passa por um momento complicado na captação de recursos, né? Minas Gerais também. Houve uma certa redução dos patrocínios em relação aos anos anteriores. Esse é um dos principais dificultadores do exercício artístico no Brasil. Mas também, do ponto de vista das companhias e dos produtores culturais, o desconhecimento de normas que estão cada vez ficando mais e mais complexas. Por exemplo, a Lei Rouanet no Ministério da Cultura, cada vez se lança, quase que agora em um ritmo anual, novas normas que se espera que os produtores conheçam, que os proponentes de projetos conheçam, mas é difícil de acompanhar esse ritmo e isso vem ocasionando uma série de problemas. E esses projetos eles têm que estar totalmente de acordo com o que propõe a legislação até para conseguir a aprovação, né, dentro da lei. Seguramente, só que não é tão fácil. Eu confesso que não é tão fácil você acompanhar direitinho todas as normas, porque é uma grande gama de normas, uma grande gama de leis, instruções normativas, decretos que regulam tanto no âmbito municipal, estadual, federal, e os produtores têm que buscar um pouquinho de formação na área, realmente buscar uma compreensão mais burocrática da área da cultura, para então sim poder agir em conformidade com as normas que, como eu disse, cada vez
mais e mais e mais complexas. E essa preocupação com recursos, em captar recursos, em enviar projetos, conseguir financiamentos, isso tudo também acaba atingindo o ator? A gente está falando do produtor cultural, muitas vezes o ator também é o produtor cultural, acumula todas as funções, mas você é ator de uma companhia de teatro, né? Como que você vê essa questão das atividades dentro da área cultural? Como que isso é dividido ou não? Como que esses artistas se viram nessa hora? Bem, é interessante. Eu sou ator da companhia de teatro adulto e nós temos um trabalho de conversas, de produção e é interessante ver desse lado as dificuldades realmente que a classe artística possui na compreensão de todo esse aparato legislativo, de toda essa burocracia que impera sobre as artes. E é uma tendência do mercado, sim, cada vez mais as companhias, os grupos se profissionalizarem para que possa se evitar problemas, para que eles possam agir de uma forma mais segura, né, no desenvolvimento das artes. Então, essa é a experiência que a gente vem tendo na companhia, que não é fácil, é um dia a dia muitas vezes tumultuado, essa busca de financiamento, então a gente sofre na pele realmente o que todo artista no Brasil sofre, né? Seja nas artes cênicas, seja nas artes plásticas. Eu imagino que deve ser uma angústia, não é, Rafael? Porque é um projeto que às vezes é tocado com muita paixão, tem a sua importância cultural, tem o seu papel social, muitas vezes ali dentro do contexto, né, em que está, e ainda depende disso tudo, de uma série de outros fatores para que o projeto seja colocado em prática, né? Não, com certeza. Há muita paixão envolvida e não necessariamente você consegue recursos na proporção da sua paixão, o que, de certa forma, não deixa de ser frustrante para Eu acredito que na maior parte das vezes isso deve acontecer, né? Sim, poucos são os projetos, considerando quais foram aprovados numa lei de incentivo à cultura, que efetivamente conseguem captar recursos, né? A gente teve um recorde de aprovação de projetos no último edital da lei estadual, aqui em 2012, com quase 90% de aprovações, mas os projetos que efetivamente conseguem recursos ainda são uma minoria. Né? Em Minas Gerais, isso vale para o Brasil como um todo. Se aprovar, não significa que vai ser implantado. Exatamente. Você aprova, você estaria autorizado a buscar recursos na iniciativa privada por meio daquilo que a gente chama dos incentivos fiscais, né? Ou o mecenato. Há também modalidades que você se inscreve em editais que o próprio poder público faz um repasse de recurso público diretamente. Nesse caso, você não teria que correr atrás do empresariado para obter um patrocínio. Mas nos projetos que buscam incentivo fiscal, ou seja, que precisam encontrar um patrocinador, cada vez mais difícil ser bem sucedido nessa tarefa. Normalmente é o produtor cultural que bate na porta da empresa em busca de apoio, ou existem casos em que as empresas procuram projetos para tentar estimular, incentivar, financiar, enfim? As duas situações acontecem com muita frequência. Inclusive, a segunda vem cada vez mais se desenvolvendo. Que bom, mas historicamente eram os artistas quem corriam atrás de financiamento e convencimento das empresas. O produtor ou os próprios artistas envolvidos ali na atividade fim, na atividade efetivamente cultural. Mas há também várias empresas com consciência cultural, com responsabilidade social, que lançam seus próprios editais. Então isso começa a ficar uma figura cada vez mais usual. As empresas, grandes empresas, lançando editais para que projetos interessados se inscrevam com vistas a obter financiamento por meio de lei de incentivo à cultura. Isso de pouco tempo para cá? Há uma tendência de alguns anos, sim. Eu poderia dizer há uns 10 anos, já uma década, que há essa tendência, mas ela vem cada vez ficando mais forte, porque as empresas elas entendem que é importante criar um mecanismo para, de certa forma, filtrar os projetos. Então, os próprios editais das empresas patrocinadoras são rigorosos, às vezes quase mais do que a própria lei de incentivo à cultura, justamente para fazer ali uma separação de projetos que potencialmente seriam interessantes daqueles que efetivamente não interessariam. E, claro, vão de encontro à filosofia da própria empresa. Necessariamente. Isso é uma coisa que os artistas reclamam, mas eles têm que entender a cabeça do empresário. O empresário busca lucro, isso não é um pecado, não é proibido, ele realmente busca, objetiva lucro. Aquela é a atividade econômica que ele exerce. De modo que, na maioria dos casos, o empresário ele busca projetos culturais, quando busca projetos culturais, que tragam algum retorno institucional, um retorno de visibilidade.
Há, claro, empresas que se dediquem mesmo à responsabilidade social, buscando projetos de comunidades ribeirinhas, interioranas, mas... Com o objetivo de estimular a própria cultura, né? Sim, mas sempre, eu desconfio, sempre há um interesse por trás, eventualmente, ok, eles vão para o interior de um determinado estado, mas é porque o público-alvo das ações prejudiciais que a empresa exerce no seu desenvolvimento está naquela localidade, então há sempre um rastro aí de interesse econômico, mas que tem que ser levado em consideração, porque senão cria uma grande sensação de revolta contra os possíveis patrocinadores que não vai ser favorável à obtenção de recursos. A gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco, Rafael, e também a gente vai falar sobre o livro que recém-lançado aqui em Belo Horizonte sobre direito cultural. Eu quero saber de você também, você falou sobre essa visibilidade, né? As empresas buscam projetos por meio dos quais ela terá visibilidade. Então, será que é por isso que buscam principalmente esses projetos de grandes metrópoles, projetos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, e falta investimento, talvez, em regiões norte, nordeste, né? Nessas cidades, vamos dizer, não tão desenvolvidas ou que não têm tantos recursos, ou como São Paulo, Rio de Janeiro, claro que tem uma expertise muito grande, né? Dentro dessa área. A gente volta a falar desse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre o trabalho do Rafael Nomair, ator, advogado, um dos autores do livro que contempla os aspectos jurídicos da gestão e da produção cultural. Mas antes do intervalo, um recadinho para você que acompanha a campanha Faço Parte. O seu apoio é muito importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté, aqui na região metropolitana. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. E se você já está fazendo parte, nosso muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes, fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o escritor, advogado e ator Rafael Nomair. Bem, Rafael, a gente está falando sobre a questão dos investimentos, né, as empresas que procuram também ter visibilidade por meio desses projetos culturais. Você observa que há mais procura ou uma maior tendência em financiar projetos desse eixo Rio-São Paulo, Minas, do que outros estados, por exemplo, da região norte, nordeste, por exemplo? Na realidade, há de fato uma concentração nesse chamado eixo Rio-São Paulo, isso é algo histórico que acompanha desde o surgimento das leis de incentivo à cultura. Então, isso é uma realidade. Uma das razões disso acontecer é que há uma grande concentração de produtores culturais, artistas, justamente nesse eixo Rio-São Paulo, que hoje também já abraça Minas Gerais. Então, na realidade, já não dá mais só para falar em eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais também entra nesse circuito de concentração quando comparado com outras regiões, especialmente para o norte do Brasil. O que acontece é que as empresas, de fato, elas possuem
interessados, o público interessado, muitas vezes alocado nessas cidades, no Rio, São Paulo, Minas Gerais, uma grande concentração. Daí porque elas de fato patrocinam. Também aquelas que contribuem com o ICMS, pelas leis estaduais, elas fazem uso desse ICMS em São Paulo, Rio e Minas, nessas 3 cidades, justamente por ali estar a maior concentração do pagamento de impostos. Uhum. Mas há também uma tendência, o Ministério da Cultura sempre busca expandir esse interesse, o olhar do patrocinador para regiões não tão centralizadas no sudeste do país, como o norte, o nordeste, o próprio sul. Seria uma forma até de democratizar, né? De fato, que é um dos princípios, né, do Sistema Nacional de Cultura, a democratização desse acesso. É uma das buscas que o Ministério da Cultura e todos os órgãos gestores do sistema, sejam estaduais, municipais ou próprio nacional, de conseguir democratizar ao máximo a cultura, tanto do ponto de vista de quem faz cultura, quanto do ponto de vista de quem consome cultura. Então, esses dois elementos dessa balança, né, a oferta e a procura. Uhum. A gente falando dessa questão do estímulo, né, a quem consome cultura, eu não posso deixar aqui de falar da questão do Vale Cultura. Sim. A gente teve a visita aqui da ministra Marta Suplicy, com esse lançamento do Vale Cultura, que chegou até a ser comparado como o SUS, devido à sua importância. Não sei até que ponto essa comparação é válida, na minha opinião, mas enfim, pela sua importância, seria implantado até em julho, né, com um grande estímulo aqui para Belo Horizonte, que seria uma das cidades que receberiam o maior estímulo dentro desse Vale Cultura. O que você acha disso? Na realidade, a comparação talvez mais coerente em relação ao SUS seria do Sistema Nacional de Cultura, né? Assim como o SUS na área da saúde, o Sistema Nacional pegando municípios, estados e a federação, né? A União. O que é mais comparável ao Vale Cultura é com o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, né? Que tem os cartões de Vale Refeição, Vale Alimentação, porque de fato ele se propõe a criar um cartão de um valor mensal de R$50 para ser utilizado na aquisição de produtos, e produtos culturais e serviços culturais. Daí a sua relevância, daí o seu interesse no sentido de democratizar efetivamente a cultura, mas do ponto de vista do consumidor, do público. Do público, os empregados com até 5 salários mínimos conseguindo consumir mais cultura. E esse vale que é de R$50 mensais, ele pode ser acumulado nos meses, durante um ano, podendo chegar a uma importância de R$600 por ano, por exemplo, que ele poderia, numa vez só, numa tacada só, gastar R$600 num produto cultural. Agora são 18, quase 19 milhões de trabalhadores, né, beneficiados, com 337 mil empresas que devem adotar o Vale Cultura, uma quantidade até interessante, né, de pessoas e uma contrapartida também, talvez, que vale a pena para as empresas, né? Não, com efeito. O que acontece é que somente empresas tributadas pelo regime do lucro real é que poderão fazer uso do Vale Cultura mediante renúncia fiscal, inclusive com sistema de lançamento como despesa operacional. De modo que o público do Vale Cultura, paradoxalmente, é o das grandes empresas. Elas que podem oferecer aos seus funcionários, porque elas serão beneficiadas do ponto de vista tributário, do ponto de vista de impostos. Ao passo que o microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele não poderá oferecer, ou não será interessante financeiramente falando para ele, oferecer aos seus empregados. Então isso é um pequeno problema que eu encaro, né, na forma como vem sendo conduzidas as falas do Vale Cultura. Vamos ver, né? Que caminho vai ser dado ótimo, a isso. Pois a gente torce para que seja assim. Agora me conta do livro, Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. O livro que demorou um pouquinho para ser consolidado, né? Mas também o público de casa percebe aqui, é um livro que contempla muitos assuntos relacionados realmente a quem trabalha, a quem se dedica à cultura, não é isso, Rafael? Sim, né? O livro ele é um sonho antigo da minha sócia, Alessandra Drummond, que também é advogada, também é música, então a gente tem sempre esse perfil de advogado e artista, e ele foi uma concepção, a sua redação até chegar no resultado final, podemos colocar em 5 anos de trabalho, concentrando mais de 15 de atuação na área. Então, realmente, a gente aborda, são 11 capítulos, cada um dedicado a uma área do direito aplicado à cultura. Então, é uma obra com a característica de ser um manual, voltada para o artista, para o produtor, não necessariamente para os juristas, muito embora
seja também destinada a advogados que atuem na área cultural, e abarcando desde direito tributário a questões internacionais, direitos autorais. É interessante, porque aqui vai desde esse aspecto mais histórico, né, da evolução dos direitos culturais, a década de 60, 70, estou vendo aqui o que é hoje, né, o contexto atual dessa questão, e também a pirataria, plágio, outras violações de direitos autorais, interessante demais. A gente vai sortear também esse livro, você ficou interessado, né, em ter acesso? A gente vai sortear esse livro aqui no programa Retratos, e para você concorrer é só acessar o programa por meio das redes sociais, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook. A gente vai fazer o sorteio e entra em contato com o ganhador desse livro, Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. Agora, é um conhecimento que adquirido por 15 anos, você falou, né, que foi consolidado todo aqui nesse livro. O livro que foi recém-lançado aqui em Belo Horizonte é um manual, não é, Rafael? Exatamente. É para ter na mesa sempre ir lá consultar a parte que interessa. Ele pode ser consultado em qualquer capítulo, por exemplo. A pessoa pode consultar os capítulos separadamente. Essa é a característica essencial dos manuais. Você não vai pegar e aproveitar suas férias para sentar de cabo a rabo o manual. Né? Ele realmente, assim que você tiver um problema, uma dúvida, você busca especificamente um capítulo para tentar ver se ele ajuda a solucionar essa dúvida. Como eu disse, ele é didático, né? Ele é escrito numa linguagem mais simples, não aquele juridiquês como é isso que eu ia te perguntar, porque como você falou que é voltado para quem trabalha, né, com a área cultural, ou não é o caso, por exemplo, dos advogados ou tudo mais, é claro que a linguagem tem que ser adequada a isso. A não ser os advogados que atuem na área. Que atuam na área, né? Exatamente. Mas, de fato, ele é redigido numa linguagem um pouco mais acessível para facilitar a compreensão mesmo. Isso foi uma opção conceitual nossa na hora de elaborar essa obra. Voltando um pouquinho na sua história lá, sua família é totalmente de artistas, né? Da parte da minha mãe, sim, a família é totalmente de artistas, escultores, principalmente. Ele estava me contando que a família dele, pai, mãe, irmã, né, moram aqui em Belo Horizonte, mas sua família basicamente está espalhada por aí, grande parte em Santa Catarina. Exatamente, onde tem uma cidadezinha que é uma única colônia austríaca do Brasil, que é Três Itilhas, que foi fundada pelo meu bisavô. E ela que concentra ali muitas famílias dedicadas à arte de escultura de madeira, né? Figuras sacras. Como que seus pais, sua irmã, sua família, de uma forma geral, convive com essas suas angústias, por exemplo, em busca de captação de recursos, de finalização de um projeto? Eu acredito que seja um processo trabalhoso e angustiante, né? Eles fazem parte da companhia, né? O nosso último espetáculo, Entre Nebulosas e Girassóis, meus pais entraram para ajudar na cenotécnica, porque a gente tinha prazo para finalizar. Eu também ajudei, então eles realmente fazem parte ali dessa família do teatro que a gente já tem. entendem desses aspectos jurídicos da cultura? Na medida do interesse, sim. Né? Então já estão craques também, né, nesse assunto, nesses aspectos. Isso. A gente volta a conversar com o Rafael Neumair, nosso escritor, ator, também advogado, está compartilhando com a gente todo esse conhecimento sobre esses aspectos, né, da cultura, do direito cultural. A gente vai falar mais sobre essa questão aqui em Minas Gerais, em nível nacional também. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Retratos está de volta. Fique por aí.
Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com o escritor, ator e advogado Rafael Neumayr sobre direito e cultura. Rafael, vamos diferenciar o direito cultural, o direito do entretenimento. Qual que é a diferença básica entre os dois? Na realidade, o direito cultural ou direito à cultura é uma prerrogativa de todo cidadão que vem prevista na Constituição desde 1988 e que basicamente dá a entender que todo cidadão tem direito a acesso à cultura, à democratização da cultura, também apregou a diversidade no exercício de atividades e empreendimentos culturais. Então é um direito de todo cidadão. Né? Assim como é uma garantia. É uma garantia que tem que ser mantida constitucionalmente. O direito do entretenimento, ele é uma área econômica do direito. Existem advogados especializados no direito do entretenimento que pegam a área econômica da cultura, por exemplo, trabalham com empresas patrocinadoras de cultura, com companhias de dança, com grupos de teatro, exercendo ali uma advocacia normalmente preventiva, né? Uma advocacia consultiva para evitar problemas. Então esse é o perfil do profissional que atua dentro do direito do entretenimento. E não quer dizer que seja uma área específica do direito. Você pega direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito internacional, focados na área da cultura, né? Da área econômica da cultura. Entendi. Agora a gente tem que falar também sobre economia criativa. Eu fiquei impressionada com os números. Economia criativa é responsável por aproximadamente 4% do PIB brasileiro. É uma área e tanto, né? Não, com certeza. É uma área, economicamente falando, em ascensão, isso já há muito tempo. E grande parte dessa ascensão que foi observada, eu atribuo às próprias leis de incentivo à cultura. Elas são muito criticadas, têm que ser efetivamente reformadas e sempre repensadas. Não dá para você encostar, né, nessa tentativa de reformar, mas que elas modernizaram e fizeram evoluir muito a área econômica da cultura, com certeza. Inclusive foi criada recentemente uma secretaria específica, né, de economia criativa vinculada ao Ministério da Cultura, que vem se dedicando exatamente à análise dos efeitos econômicos na área cultural para que tanto o empresariado quanto os poderes políticos, os poderes públicos possam encarar em termos financeiros essa área para assim talvez ser mais valorizado. E é uma área que vai evoluindo, que vai mudando, conceitos novos vão surgindo, conceitos vão mudando. Por isso que você me falou que em breve provavelmente surja um outro manual, um manual mais atualizado, porque não para por aqui, né, Rafael? Claro, é muito versátil, a área se modifica muito rapidamente. Como o livro abrange 11 capítulos, 11 áreas, então é uma grande evolução constante dos assuntos tratados. Então, sim, estamos aí já estudando a possibilidade de uma segunda edição. Espero que não leve 5 anos para sair. Vai colhendo material, né? Exatamente. E assim que vai consolidando tudo. Em relação aos financiamentos aqui em Minas, você estava me falando que em Minas, principalmente, os projetos eles são vinculados à Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Em relação à lei federal, são menos? A lei federal ela é menos utilizada, vamos dizer assim? Na realidade, a lei federal atende ao Brasil como um todo, né? Então, empresas que paguem imposto de renda, as empresas pagam e sejam tributadas pelo regime do lucro real, elas podem financiar por meio da Lei Rouanet. Então, é um financiamento mais genérico. A lei estadual, ela promove a renúncia fiscal do ICMS. Então, é um imposto estadual que é um imposto significativo em termos financeiros. As empresas pagam um valor bastante significativo de ICMS. Por essa razão, muitos estados eles têm essa figura da lei estadual como talvez o principal mecanismo de financiamento via incentivo fiscal. Aqui em Minas não é diferente. A lei estadual ela ainda tem uma grande importância, uma grande relevância para os produtores mineiros. Sim, aqui no estado, as empresas elas têm um abatimento de 20% no imposto, é isso? Na realidade, as empresas elas podem dedicar até 10% do seu ICMS mensal, mas daquilo que elas investirem no projeto, atualmente elas só podem renunciar, ou seja, elas deixam de pagar impostos 80%, de modo que 20% tem que ser financiados pela empresa com recursos próprios, ou então mediante oferecimento de serviços ou produtos, ou mesmo em dinheiro. Então há ainda essa chamada contrapartida
de 20% no atual modelo da lei estadual. Sim, porque o modelo está em discussão. Exatamente. Hoje, na Assembleia Legislativa, se tem essa discussão a respeito dessa reformulação da lei estadual de incentivo à cultura, até prevendo essa queda da contrapartida, né? Colocando percentuais menores. Exatamente. Se hoje é 20 para todas as empresas, independentemente do seu tamanho, do seu porte econômico, com a aprovação desse projeto de lei, dessa iniciativa legislativa, haveria uma redução para até 1%, a depender do tamanho da empresa, de contrapartida, ao invés de 21%, então dá uma queda de 19%, e atingindo o máximo teto de 5%. Mesmo as grandes empresas pagariam no máximo 5% de contrapartida. Qual é a consequência disso? A consequência disso, no meu entendimento, é o favorecimento dos patrocínios, a ampliação dos patrocínios. Claro que isso virá acompanhado de uma crítica no sentido de que as empresas elas estão diminuindo a sua responsabilidade social, porque quando antes havia previsão de investimento de recursos diretos para financiar, e só uma parte via renúncia fiscal, agora praticamente tudo vai ser renunciado do imposto que ela teria a pagar, que seria revertido para outras áreas, saúde, educação. Então, isso virá acompanhado de uma crítica, mas eu acho que vai se compensar nessa balança com a possível, provável aumento dos patrocínios com essa aprovação. Sim. Agora, em relação às distorções no que diz respeito ao incentivo fiscal, hoje, na sua opinião, você acredita que existem várias? Não dá para negar. Eu disse que a área econômica da cultura avançou muito em razão das leis de incentivo à cultura. Mas elas são acusadas normalmente de criar um mecanismo perverso, justamente no sentido de as empresas, quando elas são chamadas a protagonizar o fomento à cultura, voltarem os recursos que elas pagariam como imposto para projetos que já têm visibilidade, que já provavelmente seriam autossustentáveis por meio de uma bilheteria, por meio do público pagante, projetos envolvendo grandes nomes da música popular, por exemplo. Então vem sempre essa crítica, de modo que isso gera uma distorção. As empresas protagonizando, elas vão focar naquilo que dá retorno. Então, quem é pequeno e não tem um potencial de trazer um grande retorno institucional, num primeiro momento fica de escanteio nisso. Mas aí a própria lei ela já prevê mecanismos internos para mudar essa situação. São, por exemplo, os editais vinculados aos fundos perdidos, como a gente citou no início da entrevista, em que o governo ele investe recursos próprios voltados para essas iniciativas que não atraiam tanto o empresariado. Então ela já possui mecanismos. A própria Lei Rouanet tem projetos que se enquadram em 100% de renúncia fiscal e projetos que caem para 30% de renúncia fiscal. Teatro, música instrumental, música erudita, tem 100% de renúncia fiscal para o patrocinador. Já um projeto de música popular brasileira fica em 30%. Então, são mecanismos internos para cuidar dessa distorção. Está caminhando para o finalzinho do programa, Rafael. Eu gostaria de suas considerações em relação às perspectivas para os próximos anos, em relação a essa democratização da cultura, desses aspectos jurídicos, né, e também da inserção da população, né, dentro desses projetos todos, dentro da arte de uma forma geral. Bem, eu entendo que o atual cenário ele é um pouquinho complicado. Há uma certa crise estabelecida em Minas Gerais, com redução de patrocínios pela lei estadual, que eu espero que essa iniciativa legislativa venha realmente a incentivar mais patrocinadores, empresas que nunca tinham essa perspectiva de patrocínio, a começar a fomentar a cultura. Um aspecto, uma perspectiva que é favorável que eu vejo na área como um todo são os produtores, os artistas buscando formação, por exemplo, com aquisição de obras específicas, entrando em cursos, especializações, para que possam entender melhor a área da cultura e acompanhar a complexidade das normas que cada vez é maior, como eu disse ao início. E vão evoluindo, né? Exatamente. Pois é, o Rafael Neumair, ele é um dos autores do livro Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. A gente conversou aqui com ele também, claro, sobre a vida, o trabalho dele como ator e sobre todos esses conhecimentos aliados à produção da cultura, a questão do direito do entretenimento também. Tudo isso foi assunto do Retratos de hoje. A gente vai sortear esse livro, o livro Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. É só você entrar em contato com o programa por meio das nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Twitter.
Lá você faz contato dizendo que você quer participar do sorteio. A nossa produção entra em contato com o ganhador. Ok, Rafael? Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Eu que agradeço. Espero em breve, né, a gente estar aqui de novo falando sobre a questão da cultura, quem sabe com um novo livro também. Seria ótimo. Né? O Retratos de hoje fica por aqui. Se você quiser nos ajudar a fazer esse programa, enviando sugestões de entrevistados, comentários, fique à vontade, envie um e-mail para retratos@tvhorizonte.com.br. Você também fica sabendo todas as novidades, acompanhando o programa pelas redes sociais, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, a rede de comunicação católica. Até lá!